Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje vou falar sobre medicina. E o tema de hoje é falar das dúvidas sobre a epidemia de coronavírus, tá bom? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, a gente precisa fazer duas considerações. Primeiro, dizer que dúvidas e verdade são coisas mais ou menos complementares, tá? Muitas pessoas têm dúvidas e tentam buscar a verdade sobre aquelas dúvidas, as respostas, melhor dizendo, né? Que tem que ser baseadas em verdade, evidentemente, ok? Mas nem tudo a gente sabe. Aliás, a gente quase não sabe nada, tá? Com base nisso, eu vou citar um grande filósofo, ou seja, um dos maiores filósofos do mundo, Sócrates. O que ele disse? Só sei que nada sei. Ou seja, por que ele falou isso? Né? Porque é tanto conhecimento que ele não sabe, é tantas perguntas a serem feitas que ainda não tem resposta, que praticamente ele não sabe nada. E ainda ele diz, conclui, e o fato de saber isso, de que só sei que nada sei, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Porque ele tinha consciência que sabia muito pouco. Então, ele estava acima daquelas pessoas que, porventura, estavam todas soberbas lá, achando que sabiam muito. Tá ok? Então, é isso. E também, por outro lado, esse tema do coronavírus, da epidemia de coronavírus, que se chama corretamente epidemia Wuhan coronavírus, porque surgiu na cidade de Wuhan, na China, né, em coronavírus, virou uma verdadeira guerra, não só da China contra ele, mas do mundo todo, porque não ficou uma epidemia localizada lá, mas em todo o mundo, o que passou a ser chamado de pandemia, né? Uma pandemia generalizada em todos os lugares do mundo, tá ok? E aí o que acontece? É outra frase que eu vou falar para vocês, né? Que é de um dramaturgo grego. O que ele falou nessa guerra? Na guerra, a verdade é a primeira vítima. Olha só! Então, imagina aonde vocês estão entrando comigo. Na guerra, a gente está com uma guerra contra o coronavírus. Várias pessoas entrando nessa guerra, só que a verdade é a primeira vítima. Ou seja, a mentira de tudo que é lado, para cá, para lá, com vários interesses. Entendeu? De forma inescrupulosa. Então, numa guerra, a primeira vítima não é o soldado, não é o guerreiro, é a verdade, porque é uma informação mentirosa contra a informação, tudo ali vira uma bagunça tremenda, ok? Então, quando eu faço esse vídeo, vocês vão ficar realmente alertas, tá? Falar sobre as dúvidas, né, a respeito da epidemia de coronavírus, é justamente isso. Tem muitas incertezas, muitas dúvidas não respondidas, que muitas vezes não vão ser respondidas tão facilmente, tá? Vão demorar para ser respondidas e vai haver muitas mentiras, que atualmente a gente chama de quê? Fake news. Tá? Existe demais, vai existir porque é uma guerra mesmo. Não é só contra o vírus, é uma guerra generalizada de um país com outro. Tá? Alguns mais inocentes, acho que não tem, mas existe isso, ok? Falado isso, então vamos lá. Primeira pergunta, como surgiu o vírus? Como eu falei, né? O nome da epidemia é Wuhan coronavírus, o nome técnico, que muitas vezes, claro, os chineses vão querer tirar esse... Não quero esse nome para lá, não é
não é vírus chinês, não tem nada a ver comigo, entendeu, Juan? Gente, o vírus, claro que não é chinês, né? Não tem o olhinho puxado, evidentemente, né? Primeiro que ele não tem olho, o vírus, né? E segundo, que vírus não é ser vivo, né? Vírus é simplesmente uma partícula infecciosa, tá? Para ser mais exato, ele é vamos dizer assim, ele é uma poeirinha, um fragmento genético, tá? Onde tem, nesse caso, né, é o ácido ribonucleico, o RNA, tá ali dentro, com uma cápsula, encapsulado para defender, para proteger essa coisinha, uma cápsulazinha, entendeu? É uma caixinha que fica aí flutuando. Tamanho minúsculo, mais ou menos 500 a 1000, 2000 vezes menor que 1 milímetro. Imagina 1 milímetro de uma régua. É coisa pequeníssima. Imagina uma régua, 1 milímetro. É 500 a 1000 vezes menor. É muito pequeno. Tá? Uma coisa que a gente nem vê. Então, como surgiu? Bom, falar pra gente que surgiu em Wuhan, né? Às vezes a gente não sabe nem de onde a gente surgiu. O homem surgiu, né? Muitos falam que foi Deus que criou, né? Os nossos cristãos falam que foi Deus que criou. Os judeus também falam isso, né? Todas as religiões monoteístas falam isso, né? Foi Deus que criou. E outros evolucionistas falam que foi, né? Que foi uma evolução, ele surgiu de um primata, né? Que é primo dos macacos. É outra coisa. Então, nem nós sabemos de onde nós surgimos, quanto mais de um vírus que algo que é praticamente invisível. Só é conseguido ser visualizado através de microscópio eletrônico, ok? Então vamos lá, é tanta coisa, esse assunto aqui, nossa, daria para a gente falar horas e horas e horas, tá ok? Então vamos lá. Onde surgiu o vírus? Em Wuhan, na China. É uma cidade gigantesca, tá? Tem mais de 10 milhões de habitantes no interior da China, onde existe os laboratórios de vírus, né? Com análise de bacteriológicos, né? Lá nessa cidade. Como também existe mercados de animais vivos e também de bichos mortos, né? Assim, que são exóticos, tá? Tal como ratos em espetinhos, cobras, morcegos, cachorros, bom, tem de tudo, gafanhoto, o que você tem que pensar, gato morto lá, tudo espetado ali, é um negócio absurdo, tá? Isso porque o povo chinês é um povo muito pobre, né? Diferentemente do que muita gente pensa, né? Acha que é um povo rico. Não, a China é um país poderoso, né? Militarmente falando e economicamente, porém, essa riqueza está concentrada em uma elite econômica muito poderosa. O povo mesmo está na miséria, entendeu? Para comer cachorro, comer gafanhoto, comer rato, gente, isso não está comendo agora não. Isso há décadas que come isso. Tá? Então, só para vocês entenderem que o povo é paupérrimo, porque eles não têm comida suficiente para alimentá-los. Eles têm que cair catando qualquer coisa aí para poder comer, senão morrem. Então, eles são perfeitos bichos, os chineses. Tá? Eles são tratados de forma... Olha, os escravos do Brasil aqui são bem melhores tratados que eles. Tá? Nesse aspecto de alimentar, falando, né? E vamos lá. Por que surgiu? Surgiu de uma sopa de morcego. Eles comem morcego. Como? Tomam essa sopa de morcego. Eles são muito exóticos.
muito desesperado, melhor dizendo, não é exótico, é desesperado. Exótico é comer lagosta, comer caviar, né? Essas coisas, né? Comer aquele caranguejo lá gigante que tem. Isso é exótico. Você está comendo uma coisa diferente demais, né? Comer um fazão, comer uma coisa assim, exótica. Eles não, o exótico deles é comer a miséria, tá? Comer aquela coisa assim que ninguém comeria, né? Nem vou falar isso, vocês vão olhar, se vocês verem os vídeos aí, vocês vão ficar realmente indignados com os chineses, né? Que são vítimas de um regime totalitário. Bom, então, continuando, né? Que a gente, papo que não acaba mais, gente. Realmente, se a gente for falar aí, eu começo a desviar do assunto, do ponto. Quando surgiu o vírus? Olha, dizem que foi fabricado, tá? Nesse laboratório que se encontra lá em Wuhan, de guerra bacteriológica. Tá, não temos certeza. Então vamos dar, né? Vamos colocar isso de lado. Fala que tomou sopa de morcego, outros dizem que foi de cobra, mas a cobra comia o morcego e esse vírus veio do morcego mesmo. Mas às vezes foi por conta da cobra que os caras comeram cobra. Eles comem de tudo, né? E aí, pode ser um dos dois, mas vem do morcego, tá? E com isso, ele sofreu uma mutação para as pessoas. Diga-se de passagem, grande maioria dos vírus, ou quase a totalidade, surgem dos animais. É mutação dos animais para os humanos, tá, gente? Então, a gripe suína vem do porco, a gripe aviária vem das aves, entendeu? Vem dos ratos, entendeu? Então, surgem dessa forma, vem do macaco. A AIDS vem do macaco, que é um outro tipo de vírus, né? Outros vêm a maioria vem macaco e ave, e rato e tudo isso aí, esses bichos, morcego, vai surgindo aí, tá ok? Então, só para vocês entenderem, não vem de humanos, vem de bichos que o homem tem uma contaminação, ele interage de uma forma muito ativa com o bicho, tá? Se misturando com ele de forma muito intensa, tá? Então aí o vírus começa a passar para o ser humano. Não é o contato, liga, abraça um bicho, não. É porque ele teve um contato muito intrínseco, sanguíneo, entrou dentro do bicho mesmo. Tá? Ele não tomou respeito disso por muito tempo, tá? Então é dessa forma. Então, surgiu basicamente aí. Tem certeza disso? Não se tem, é como eu falei, não dá para cravar. Mas o que nós temos de conhecimento até agora é que surgiu em Wuhan, numa província, numa cidade chinesa, tá? Bom, a segunda dúvida é como que se infecta com esse vírus? Bom, a contaminação, gente, pelo vírus, não, por esses vírus, por decorrente de via respiratória, né, que vem diferentemente da AIDS, de outros como dengue, isso, aquilo, que são vírus também, né, ele vai via aérea, tá? Ou seja, a pessoa contaminada, ela passa do corpo dela para outra pessoa que está próxima através do ar. Como? Através de gotículas da fala, aquela pessoa que fala meio fala cuspindo, né? Não cuspe, né? Entre aspas, né? Eu falo um pouquinho assim, tá? E ou tosse ou espirro, tá? Por quê? Porque o vírus não é um ser vivo, né? Ele é uma partícula, como eu falei, inerte, né? Vírus se chama o quê? Em grego chama veneno, toxina. Na verdade, é uma partícula infecciosa que está flutuando aí e vai entrar no corpo, vai crescer e reproduzir.
né? Procurar uma célula para chegar até a célula do corpo humano para tentar infectar, ok? Chegando nessa célula específica, não é qualquer célula. Ele vai procurar uma célula em que ele consegue se reproduzir. Exatamente aquela célula. Então ele vai penetrar naquela célula, porque a célula ela é muito, vamos dizer assim, muito aconchegante. Ela absorve tudo que está ao seu lado. Tudo não, mas boa parte, né? Que tem aquilo ali, ela vai lá e é muito receptiva. E ela é tipo uma fotocopiadora, né? É tipo uma loja de Xerox. Vai lá e tira cópia. Aí tirou cópia, ele tira, veio tirando cópia. Ele entrou RNA lá e tira uma cópia. Tirou DNA, tira cópia. O coronavírus é RNA, tá? Esses vírus de infecção respiratória, eles são RNAs. E eles são totalmente instáveis, né? Totalmente não, muito instáveis. Diferentemente dos DNAs, que eles são precisos, eles não sofrem praticamente mutação, tá? O RNA, ele sofre mutações, eles são meio imperfeitos, eles vai lá, desvia, tanto que passa de um ser para o outro, tá, ok? E aí, quando ele passa na copiadora, lá que a célula é uma copiadora, ele põe lá na copiadora e vai colocando, é igual uma pessoa. Entregou lá, quanto que você quer de cópia? Ah, eu quero tirar 100 cópias desse papel aqui. Ou quero tirar a cópia de todo o livro aqui. Aí o cara lá da Xerox vai lá e tira. Pá, 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 pá. Não quer saber o que está escrito ali, nem nada. Vai lá e tira a cópia e entrega pro cara. Entendeu? Devolve para a pessoa que pediu. A célula é mais ou menos assim. Ela recebe lá, não quer nem saber de quem que chegou lá. Chegou um RNA, tira a cópia. E aí, tirar a cópia, o RNA se reproduz. O vírus se reproduz. E se reproduz muitas vezes lá dentro da célula, que acaba até estourando com a célula, infeccionando a célula, destruindo ela completamente. E aí eles saem, são vários vírus que saem, né? Várias cópias, e vão procurar outras células que estão ao lado, porque são aquelas células que eles gostam, que eles têm possibilidade de se reproduzir. E vão se reproduzindo, e vão matando todas aquelas, né, aquelas células. É assim que funciona. Tá? Então, gente, é isso que vocês têm que entender. Então, é dessa forma que se infecciona isso, aquilo. Todas as pessoas vão se infeccionar? Provavelmente sim. Todas as pessoas vão ter algum problema? Não sei. Qual que é a outra dúvida? Quais são os sintomas? Gente, esse talvez seja o grande problema dessa coisa. Porque os sintomas, muitas vezes, são leves. Vamos supor, vou chutar, tá? Porque biologia é uma ciência, tá? Que ela é uma ciência que ela não é totalmente científica. Uma parte é científica, vamos supor, 30% científico, 40% é estatística, probabilidade, e outros 30% é achismo. Tá? É basicamente isso. Assim, a grosso modo, para vocês entenderem. Tá? Eu estou falando para pessoas leigas, né? Não vou falar daquilo. Mesmo porque também não tem todos os parâmetros, não dá para saber. Então, por que isso? Porque a maioria é probabilidade. Tem a probabilidade de adquirir essa doença, aquilo, tem fator genético, fator aquilo. O cara fica elucubrando. Na verdade, ninguém tem certeza de nada. Tá? Raros os casos, 10% das doenças, a pessoa pode diagnosticar certinho, bonitinho. O resto é probabilidade. Aqui, tem isso, tem aquilo. Entendeu? Tanto que o remédio tem um monte. Você pega a bula do remédio, tem tanta coisa ali que você vê. 1% pode pegar isso, 1% não pode tomar por conta disso, isso, aquilo, 10% por conta... Entendeu? Vai ter esse problema colateral, isso aqui. Então, é tudo no campo da probabilidade. E como ali é uma coisa séria, então os médicos, os farmacêuticos têm que escrever realmente qual é a probabilidade de ter cada um dos problemas.
para não sofrer nenhum processo judicial contra eles. Aí fica sério. Aí que você vê aquela bula, que você vira um jornal, o papel, né? Vira imenso, assim. O cara lê, pô, o cara fica até assustado quando lê aquilo. Aí os médicos falam, não precisa ler isso aí, não, você não vai ter muita coisa, porque o pessoal da indústria farmacêutica quer se resguardar para não ser acusado que não falou que aquilo tinha problema. Às vezes tem, é pouquíssima a probabilidade pequena, entendeu? Por quê? Isso prova que não é uma ciência, não é científico, totalmente. Tá ok? Isso prova. O científico tem que ser 100%. Acabou. Fez a experiência, usou aquela hipótese, vai levar aquilo de forma definitiva e de forma indefinida. Não tem meio termo. Já a biologia não funciona isso. É impossível funcionar dessa forma. Tá? Não tem. Tem vários fatores que influenciam. Várias variáveis. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que ter isso na cabeça, né? Que não é uma coisinha preto no branco. Ah, tem muita gente que fala, ah não, isso aqui é ciência, medicina é ciência, é científica, a gente não pode acreditar nas trevas, é na ciência. Gente, biologia, medicina muito menos, não é uma ciência totalmente comprovada. Uma parte é ciência, outra não. Essa questão de vírus, então, aí que tem menos ciência aí nessa história. É menos ciência. Nossa, tá longe, entendeu? Tem um pouco de ciência, evidentemente, mas é tipo assim, 20 a 30%. O resto não tem nada de ciência, não. Então é falácia dizer que temos que acreditar na ciência. Não, eles estão... E principalmente num vírus novo, que é novo coronavírus. O nome desse vírus, né, tem dois nomes aí, né? Um fala que é 2019 nCoV, que quer dizer 2019, quando ele surgiu no mundo, foi em 2019, ano passado, lá na China. E N quer dizer novo e CoV quer dizer coronavírus. Ou SARS-CoV-2. SARS, que é síndrome respiratória aguda grave, né? Aguda e grave parece um negócio meio contraditório, né? Ou é aguda ou grave, né? Mas o agudo aí é de ser intensa, de ser agudo, ser na hora, diferentemente de crônica, tá? Aguda que dá intensamente naquela hora, né? Ela não vai dar direto. E crônica é aquela coisa que vai dar... A pessoa sempre tem aquele problema, né? Eternamente, né? E o grave não é, contrariamente, o agudo. O grave aí é que ele é gravíssimo, ele é muito... ele vai lesionar a pessoa de forma muito impactante. Não é uma coisa leve, tá? Que em inglês poderia dizer assim, severo, SARS, entendeu? Então, quer dizer, SARS-CoV-2. CoV quer dizer coronavírus e 2 porque não é o primeiro vírus dessa natureza, é o segundo, porque o primeiro foi em 2013, que foi o SARS. Tá? Inclusive, coronavírus, gente, para vocês, né, fecharem aí, já houve 6 epidemias anteriores a essa, tá? Desde 1990 e poucos, por aí, até hoje, já houve 6 epidemias. Tem o SARS-CoV-1, o MERS, que é o síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Que ocorreu por conta de vírus surgido do camelo. Teve outras aí no meio aí também, pequenas. Nenhuma matou milhões de pessoas, como estão falando por aí, que vai matar agora, tá bom? Então, é justamente isso, a gente tem que deixar bem claro as coisas, falar a verdade. Não ficar fantasiando e tal, isso, aquilo, contando mentiras e tudo mais, porque esse canal se chama Sem Meias Verdades. Então, falado isso, gente, eu falei basicamente, acho que de tudo aqui, onde surgiu, né, os sintomas
acredito que tenha falado, né? Que é a tosse, né? Um pouquinho de febre, né? Uma febre constante, tá? E depois pode vir, né? À medida que o vírus for entrando no sistema respiratório interno, que é os pulmões, pode dar falta de ar. Por quê? Porque pode começar a infeccionar e entrar água no pulmão, né? E entrando água, começa a haver um sufocamento da pessoa. E aí ela precisa de um aparelho respiratório externo para poder fazer com que ela consiga respirar, sobreviver a isso. Que aí é a parte mais dramática. Tá bom? Então, tem essas dúvidas que eu estou tirando de vocês, que na verdade não se tirou por completo, evidentemente, porque não tem muitas respostas categóricas, tá? Que é onde surgiu o vírus, né? Que é o Wuhan, lá em Wuhan, na China. Como que se infecta? Pelo ar, né? Daquela forma que eu falei, né? Os contatos com as pessoas próximas, porque ele é uma partícula que não é um ser vivo, então ele não voa, não sai andando por aí, ele é como se fosse jogar um papel, um pedaço de pedra de um lado para o outro. Então você tem que jogar, alguém tem que jogar. Se está flutuando no ar, ele está flutuando. Ou então se a pessoa está infeccionada com aquele vírus, se ao tossir, ao espirrar, ao falar de forma usando os bios aerosóis, né, assim, as gotículas da boca, aí pode a outra pessoa entrar, tá? Tá ok? E os sintomas é o que eu já falei, né? Então são esses sintomas aí. Então é basicamente isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.